Com o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, o Brasil se encontra em uma situação instável. Devido a isso, procuramos o doutor advogado Ayrton Pereira de Araújo para falar como que ficará a situação do país caso a presidente da República, Dilma Rousseff, terá o seu mandato cassado. Havendo o impeachment de Dilma, o país se una, digo isso, todas as instituições, no sentido de traçar uma meta positiva para que o país retorne aos eixos. O que isso significa dizer? Nós temos que trabalhar no sentido de que, de forma unida, Congresso, Senado, políticos, empresários e etc., a gente trace metas e planos para que a gente consiga que o Brasil saia dessa penúria em que se encontra, fazendo o quê? Um pacto pela administração, um pacto pelas melhorias. Significa dizer o quê? Que teremos que repensar a forma de administrar o país. Teremos que o governo tem que ter responsabilidade, o governo federal, os governos estaduais e municipais, e, acima de tudo, comecem a gastar menos, comecem a honrar os seus compromissos, comecem a acabar com essa corrupção desenfreada e comecem efetivamente a aplicar os recursos de forma a que a população mais carente tenha realmente acesso à saúde, educação e segurança, porque hoje, da forma que está, não pode acontecer. Infelizmente, o governo perdeu o rumo, o governo federal não tem nenhuma credibilidade, nenhum país vai efetivamente trazer recursos para um país que está no estado em que se encontra. Então, a gente pensa o seguinte: havendo esse impeachment de Dilma e havendo esse pacto pela governabilidade em que todas as instituições pensem positivamente no Brasil, creio eu que nós teremos a possibilidade de que municípios, estados e a federação, a gente possa realmente ter uma nova fase onde os governos pensem muito mais na responsabilidade fiscal, os governos gastem menos do que arrecadam, para que a gente possa depois ter um superávit e possa depois gerar emprego e renda para o nosso país. Pior do que o que está não fica em nenhum município. É evidente que a gente está passando uma situação muito delicada em Rolim de Moura, isso já vem de administrações passadas e é preciso que se também repense, é preciso que o município também haja essa união a nível de município, porque só achar que, havendo a mudança no governo federal, o município vai ficar às mil maravilhas, não vai. É preciso que se faça também a sua parte aqui. É preciso que haja uma união entre o Poder Executivo e o Legislativo, coisa que não acontece em Rolim de Moura. É preciso que a classe empresarial também venha discutir a crise econômica e a gente busque saída. Somente se houver união de todos é que a gente pode traçar metas e fazer com que a gente possa sair dessa crise que nós atravessamos hoje. Repito, somente a cassação da presidente não resolve problema nenhum. É preciso que haja esse pacto federativo, uma união entre os poderes e que haja o esforço comum da população, da classe empresarial e da classe política. A OAB é uma instituição que de longos anos vem sempre trabalhando em prol da população. Das 27 OABs estaduais, 26 apoiaram esse pedido de impeachment. Então, esse pedido foi protocolado junto ao Congresso. É um pedido de impeachment que ele é muito mais abrangente do que esse que está aí para ser julgado. Entretanto, só será levado a efeito esse pedido, creio eu, se efetivamente com essa decisão de domingo não seja encaminhado esse processo, ou então seja rejeitada a denúncia que hoje está formalizada. Por quê? Porque esse processo de impeachment que está aí, que vai ser votado no domingo, a remessa ou não para o Senado, ele já está bem mais avançado. Se esse der o resultado que se espera, então não vai haver necessidade de que o protocolado pela OAB até seja julgado, até porque ela já teria perdido o mandato. Tendo ela perdido o mandato, perderia o objetivo desse pedido. No entanto, se por acaso esse pedido que está hoje for rejeitado no domingo e o Congresso entender de arquivar, pode ser que seja reaberto o pedido da OAB, que é um pedido mais abrangente, e nesse pedido, inclusive, já está nele inserido a delação premiada de Delcídio Amaral, já está inserido outras delações de pessoas. Então, ele é mais abrangente, com provas mais contundentes ainda da prática de crimes de responsabilidade pela Presidente da República. A OAB ela é composta são 27 estados e mais o Distrito Federal. Então, nós temos as seccionais em cada estado, e nessas seccionais tem uma diretoria eleita pelos advogados e também tem os conselheiros eleitos pelos advogados. Nós tivemos eleição no ano passado e elegemos as novas diretorias no estado e os conselheiros elegeram o Conselho Federal. Esta eleição foi feita
pelos dirigentes da OAB e pelos conselheiros que são eleitos pelos advogados. Então, esses conselheiros, eles representam a categoria. Por exemplo, em Rondônia, nós temos 27 conselheiros estaduais e temos mais a diretoria. Então, foram esses conselheiros que, representando os advogados, que fizeram essa votação. Não houve uma eleição direta de todos os advogados para dizer se estavam de acordo com o impeachment ou não, com base na prova que se foi repassada para eles. Não resta dúvida perante a imensa maioria dos advogados de que a presidente Dilma efetivamente cometeu crime de responsabilidade e por isso deve ser julgada pelo Congresso Nacional se ela tem aptidão para continuar no cargo ou perder o cargo. Nesse contexto da OAB, não está se levando em consideração questões políticas. A OAB está levando em consideração questões jurídicas. Aqui não tem paixões, aqui não tem amores, aqui não tem defender quem é PSDB, PT, PMDB, não. Aqui está decidindo a OAB pela prova constante dos autos do processo. Tem elementos, sim, tem provas concretas, sim, de que a presidente cometeu os crimes dos quais está sendo acusada. Quem está defendendo ao contrário é ou por paixão política ou porque tem algum interesse. Porque se a pessoa for neutra e desinteressada e analisar estritamente o que foi apurado até o presente momento, vai concluir que efetivamente ela não pode prosperar no cargo. O impeachment é contra a presidente. Se esse impeachment, após o Congresso no domingo, os deputados federais aprovarem, será remetido para o Senado, que ali fará uma instrução processual e ali fará um julgamento. Se o julgamento, já de antemão, se o Senado recepcionar esse processo e aceitar o processo, já imediatamente eles afastam a presidente do cargo por até 180 dias. Em sendo ela afastada, automaticamente toma posse o vice-presidente. Se durante o processo ela for cassada, tornar-se-ia então efetivado o vice-presidente no cargo. Evidente que já existem pedidos também de cassação do vice-presidente, como também existe um processo na Justiça Eleitoral que tiraria o cargo dos dois, porque se o TSE julgaria a questão da eleição e então automaticamente perderiam o mandato os dois. Conjecturando de que também o vice venha a perder o seu cargo, assumiria o presidente da Câmara dos Deputados, que seria Eduardo Cunha, que também está enlameado e encalacrado de tantos processos na Justiça, que a gente sabe que, menos agora ou depois, ele também vai perder. Nessa circunstância, assumiria o presidente do Supremo Tribunal Federal, que seria provisoriamente, e aí convocaria eleições dentro de um prazo de 90 dias. Então, é bastante conturbado, é prejudicial demais à nação por essa circunstância, porque a gente tem, mesmo tirando a Dilma, a gente tem um vice-presidente que não tem credibilidade. Se tirar o vice-presidente, assumiria o presidente da Câmara dos Deputados, que tem menos credibilidade ainda. Agora, o que a gente espera é, se tirarem a presidente, que se assumir o vice, que mesmo não tendo ele essa credibilidade, haja uma união de esforços no sentido de que a gente possa colocar o país nos eixos. A presidente Dilma Rousseff, após ter efetivado um cargo ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela deu um tiro no próprio pé? Poderíamos dizer assim? Ficou pior ainda a situação dela? Não tenho a menor dúvida, porque o que isso significou? Primeiro, ela estava querendo proteger o ex-presidente de ser preso, que isso iria acontecer com certeza absoluta. Segundo, ela estava demonstrando que ela era incapaz de administrar o país e de tirar o país da crise. Queria trazer o presidente para junto de si, para que ele resolvesse os problemas que era de obrigação dela resolver. Fazendo isto, ela demonstrou que ela é incapaz para a função pela qual ela foi eleita. Fazendo isso, ela foi clara e evidente no sentido de que ela estava obstaculando o trabalho da justiça, porque ela estava interferindo diretamente no trabalho que a Justiça estava fazendo, e ela foi muito clara em deixar evidenciado de que o presidente é que passaria a administrar a partir daquele momento. Então, já sabemos que há tempos que ela não é a presidente da República, há tempos que ela não administra, há tempos que ela não governa. Por isso que é necessário que a gente tome as rédeas dessa situação, que o país volte realmente a ter fôlego para a gente poder trabalhar. Ela está deixando cada dia mais claro que ela é incompetente,
para gerir os problemas da nossa nação. O vereador de Rolim de Moura, Márcio Mateus, também se manifestou sobre o assunto. Caçar um outro partido é como caçar agulha no fundo de um paieiro. Todos os partidos estão enlameados. A aceitação do impeachment da presidente Dilma, eu vejo e estou apreensivo. Assim como a maioria das pessoas estão apreensivas. Hoje, se for caçada a presidente, que foi eleita com voto direto da população, talvez, em vez de melhorar, pode piorar. Até disse esses dias que o Tiririca estava errado, como ele dizia, que pior do que está não fica. Fica sim. Olha a situação que está aí. Muito ali deve ao Congresso Nacional, muito deve a uma elite política também do nosso país, que não querem deixar o poder. Eles se beneficiam da forma de fazer política, que a forma de fazer política no país nosso, ainda o que tem mais dinheiro acaba sendo eleito. Se a gente pegar o perfil dos deputados que estão no Congresso Nacional, são parlamentares que se elegeram com muito dinheiro e acabaram pegando muito dinheiro dessas empresas. Então hoje o Congresso Nacional, eu vejo que virou um objeto de barganha muito grande. Eu fico triste de ver isso acontecendo no país, que está travando o nosso país. Eu espero que vote no plenário, se tiver de caçar, que casse, se tiver de permanecer, que permaneça, mas que o país pare e saia desse marasmo que está acontecendo a nível de Brasil, que está paralisando os municípios, está paralisando a política a nível nacional. Eu fico triste de ver alguns parlamentares ali que têm processos que são condenados pela justiça ainda continuando lá e para votar no impeachment. Deveriam de sair logo dali também, né? Como nós vemos aquele próprio Eduardo Cunha, que é presidente do Congresso Nacional, né? Que faz manobra a todo momento ali para não conseguir tirar ele também da frente do Congresso Nacional. Caçando a presidente da República e permanecendo o Congresso Nacional da mesma forma que está ali, não vai mudar quase nada para ninguém, principalmente para a classe mais pobre desse país. Eu vejo isso. É por isso que hoje eu fico assim apreensivo, como eu vejo muitas pessoas estão apreensivas. Hoje muda o discurso, dizendo que precisamos fazer nova eleição em outubro, junto com... Eu não vejo isso, gente. Uma eleição é muito cara, uma eleição custa caro. Não é o momento de fazer nova eleição. Então precisamos que o Congresso Nacional saia desse marasmo e que eles possam resolver esse problema que está prejudicando o nosso país, prejudicando muito. Não quer dizer que eu sou favorável à presidência da República, mas eu quero deixar bem claro aqui para vocês, quem tem culpa no cartório que pague, seja do meu partido, seja do partido A ou B, que ele pague. E é assim que eu tenho agido no meu mandato e eu ajo na minha vida particular. Quem me conhece sabe como é que eu ajo. Eu nunca fui favorável a nenhuma pessoa corrupta e não sou favorável. Então, se tiver realmente culpa no cartório, que pague.